Boa tarde. Evangelho segundo o Espiritismo, capítulo 16. Não se pode servir a Deus e ao dinheiro. Manon, o pessoal que está acompanhando pelo YouTube, é só o canal Transmutação Renato. Lá tem os vídeos dos evangelhos que nós vamos comentando. E esse hoje à noite, provavelmente já vai estar no ar. Hoje, nesse item 7 diz utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. O Evangelho já parte do comentário dos Espíritos e vem dizendo que esse conselho que Jesus disse, desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me, não quer dizer literalidade a nível de não dar valor aos bens, ou dizer que quem tem bens é que está errado. Mas o próprio Evangelho aqui no comentário, ele traz a palavra, o problema não está em termos bens, o problema está em nos apegarmos aos bens. Então o problema mais uma vez é o apego, esse é o problema. Então não é também só para bens materiais. Temos falado ultimamente sobre a questão da juventude física. Às vezes a pessoa sente um impacto muito grande de envelhecer. Tem uma senhora que eu conheço, muito simpática, e ela sempre diz assim: eu só quero viver até os 60 se eu tiver saúde. Olha lá, porque eu não quero envelhecer. Quer dizer, é um impacto muito grande. E aí, se o problema é o apego, vem essa questão, novamente, que tem sido o mote desse ano de evangelhos, depois que eu cheguei de São Paulo. Qual é o primeiro mandamento? Eu me pergunto. Qual é o primeiro mandamento, pessoal? Amar a Deus sobre todas as coisas. Tem uma música que diz: tudo é do Pai, toda vida e toda glória é dele a vitória alcançada em minha vida. Quer dizer, quando nós pensamos assim, de antemão, quando nós compreendemos as coisas assim, antes de qualquer coisa, o nosso modo de enxergar as situações que se passam na nossa vida é diferente. Porque verdades que estão dispostas para todas as pessoas, como dor, velhice, doença e morte, das quais ninguém escapa, quando começamos a compreender qual é o nosso papel, que nós não somos criadores, mas nós somos criados, que nós temos o livre-arbítrio, mas a nossa governabilidade acerca da maior parte de coisas fundamentais para o nosso viver não está em nossas mãos. Quantos agora nasceram com dificuldades profundas de respiração? Depois vocês podem pesquisar sobre a história da Elisa e do Paulinho. Paulinho faleceu agora, um pouco pós-pandemia. Mas o Paulinho nasceu com um problema de nascença, que era um setor todo, que ele precisava de um
pulmão artificial para ele poder respirar. E ele, de criança, bebê, ficou no hospital. Morreu com mais de 50 anos. Todo o corpo dele era toda hora deitado. Quer dizer, qual é a governabilidade que o Paulinho teve? Não teve. Ele tinha um canal no YouTube muito bom, que ele falava da alegria de viver, mesmo estando naquela situação, morando num quarto de hospital. Chegou a fazer um desenho, foi premiado. E você vê, o Paulinho mostrou que, no caso, dor, velhice, doença e morte, quer dizer, no caso, dor, doença, dava para viver feliz, dava para viver bem, dava para ter resiliência, mesmo sem ter movimento no corpo, sem ter tido nessa encarnação a capacidade de desenvolver e praticar atos ligados à sexualidade, nunca teve uma namorada, nunca praticou sexo, morava dentro do hospital, 2 pessoas, ele numa cama e a Elisa na outra, desde criança. Ele encontrou uma forma de viver numa dificuldade de uma vida inteira. E quantas pessoas que não olham para isso, quantas vezes nós não olhamos para isso e nos deixamos levar, levamos a sério palavras sem importância e nos tornamos tristes e queremos fugir da vida. E às vezes lá no íntimo do nosso coração nós pensamos que a vida não está como nós achamos que ela deveria estar, e pensamos que talvez se nós morrêssemos fosse melhor. Aí você olha para o Paulinho e quantas outras pessoas vivendo em situações dificílimas aguentam. É um desapego à opinião própria, é uma submissão a nível de não querer modificar o que não pode e tentar modificar o que pode, e não ficar entristecido, enraivecido, lutando contra o que não pode e deixando de fazer o que pode. Por exemplo, o que é aquecendo o próprio coração, expandindo a mente para enxergar outras formas de alegria. Quando nós nos observamos, se não percebemos a questão do limite, se nos apegamos a tudo que tem a ver com os prazeres materiais, você imagina como é que nós ficamos. Se você beber o tanto que você quiser, você acha que bebendo ou usando qualquer tipo de droga você acha que consegue ficar mais descolado, fazer coisas que sem aquilo você não fazia. Aí você começa a ter o acesso à bebida. Aí começa, bebe mais e mais e mais, aí bebe coisas mais e mais caras, e não para, vai ficando dependente, idolatrando, por exemplo, a bebida lícita ou ilícita, como o álcool na lícita. Olha para a comida
e gostam. E precisa. Mas não pode ver comida, porque é apegado ao prazer que dá comer. E diz: se for para viver sem sal ou sem açúcar, eu prefiro morrer. É o apego. Olha aí, utilidade providencial da fortuna, provas da riqueza e da miséria. Aqui é da riqueza. Você pode andar e respirar e podia fazer o que é bom, mas você cria um monte de coisa na cabeça e se desvia profundamente do que é bom e fica cavando uma cova à sua frente, ao invés de pegar o que é bom e transformar em algo melhor. Pega a fortuna providencial da saúde, dos bens materiais, e vai à frente trabalhando em criar doença, porque pode comer, aí quer comer tudo muito no jeito que quer, na hora que quer, mesmo às vezes sabendo que por causa daquele tipo de apego já está com diabetes decorrente do uso abusivo de açúcares, já está com hipertensão por causa do uso abusivo do sal, da gordura, não quer praticar nenhum exercício porque está apegado ao conforto, então não quer sentir nenhum desconforto. Então o apego, ele vem a essas pequenas coisas. Daí Deus nos dá condições, dentro da sua infinita bondade, fortuna, abundância, nos providencia, fortuna, utilidade providencial, condições, e nós, ao invés de transformarmos, multiplicarmos esses bens, nós por vezes, por ignorância, por compreensão equivocada sobre a natureza das coisas, pegamos aquele bem e transformamos em algo prejudicial. Nos apegamos. Por isso que nós começamos o Evangelho falando como é importante entender como é importante amar a Deus sobre todas as coisas. Porque quem ama a Deus sobre todas as coisas, não vai dizer: se eu não comer açúcar eu morro, se eu não comer sal eu morro, se eu não comer carne eu morro, se eu não tiver capacidade de praticar atos sexuais eu morro, se eu não tiver condição de beber bebida alcoólica eu morro. Ele não vai dizer nada disso. Ele diz: eu só sirvo, só amo a um Senhor, que Ele é infinitamente bom, infinitamente justo, infinitamente sábio, infinitamente abundante. Mas é aí, Ana, tão bom eu ir e voltar, mas quantas vezes a gente indo e voltando, ao invés de criarmos caminhos luminosos, nós fazemos besteira na nossa caminhada. Aí, depois que faz a besteira, por vezes, às vezes Deus vai e dá uma lição, e você vai preso, vai para o cárcere. Aí tem gente que, quando descobre que está doente, se mata, quando descobre que vai preso, se mata.
que se apegou aí à saúde e à liberdade. Mas tem gente que vai, chega lá e diz: não, eu vou tirar, eu errei, eu vou me redimir. E aqui dentro do cárcere, ou dentro do hospital doente, eu vou aprender o que Deus tem para me mostrar. Porque com a liberdade, a fortuna providenciada a mim, chamada liberdade, eu transformei o trigo em joio, eu transformei a grama em mato, eu transformei alimento em esterco. Então eu caí, mas vou levantar, continuar e melhorar. Mas quando eu me apego à minha liberdade, que eu digo minha liberdade e não lembro que tudo é do Pai, e eu não lembro que tudo é do Pai, porque eu não procuro por vezes amar a Deus sobre todas as coisas, aí começa o problema, amplia-se o problema. A vida nos mostra que quando nós compreendemos que nós aqui temos uma escola, que nós estamos aqui para sermos melhores do que nós mesmos a cada dia, sem termos a pretensão de sermos melhores do que ninguém. Quando nós assumimos o nosso papel de estudantes da vida, que não tem idade para nós nos melhorarmos, que quando a gente estiver confortável num canto, porque conseguiu uma certa estabilidade, aquele lugar não é nosso, a gente vai tender a se apegar a ele, mas Deus tende a nos tirar de lá, porque quando a gente passa por todos os desafios em um ano escolar, como ir, ter frequência, assistir a muitas aulas, conviver com pessoas diferentes, fazermos prova a cada final de bimestre, tirarmos da média acima, às vezes irmos para a recuperação, chega o final, que por mais que aquilo ali parecesse eterno, a gente vai ter que mudar de fase. E toda mudança nos gera desconforto, porque nós somos apegados. Nós não aceitamos que mudam-se os tempos, mudam-se as vontades, muda-se o amor, muda a confiança, tudo no mundo é mudança, porque isso aqui é uma escola. Ninguém entra na escola, no jardim, para passar 10 anos no jardim. Não entra. A gente entra na escola, se admira com o jardim, a gente não sabe ler, a gente não sabe contar, a gente não tem coordenação motora, mas chega um tempo que aquilo ali, a gente começa a dominar, fica confortável, e o desconforto da chegada, às vezes gera um problema de apego à saída, mas tem que sair, Hoje, Marcos, eu cheguei para almoçar, tomei café por volta das 7 da manhã, passei a manhã num evento e fui almoçar meio-dia. Era uma coisa que eu adoro, feijoada. A marca da feijoada é o feijão preto, folhas de louro, tempero e muita carne, né? Linguiça.
E eu lembrei que eu adoro linguiça. E aquela carne de charque ou de sol, né, Sérgio? Rapaz, quando chegou aquele negócio, eu com fome, que passou assim, eu peguei e botei arroz. Uma vontade de pegar aquela linguiça, aquela carne. Aí eu me lembrei, do que eu falei quinta-feira lá no Casa de Miramês. Que eu estava já indo para 2 anos que eu não como carne. Aí comecei aqui a tanger o feijão. E tanger o feijão e botar no arroz. Aí uma prima tinha instalado um ovo e eu resolvi ali. Mas ao invés de ficar triste porque não estava comendo carne hoje, eu tive uma pequena alegria de uma pequena vitória no meu dia. Lembrei que Paulo dizia: tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Eu lembrei que eu tinha um propósito. E eu fiquei feliz. Porque eu tive nessa encarnação até agora a possibilidade de conhecer carne, e peixe, e frango, e gostar muito. Mas um dia que começou com a inquietação, né? Eu fui para um curso lá no Centro Espírita Paulo Estevam, e a coordenadora falou que o Espiritismo dizia que não se deveria comer carne, e aquilo me inquietou porque eu não conhecia isso no Espiritismo, e eu peguei, não disse nada, perguntei a ela, o Espiritismo diz, sério, peguei os 5 livros, na verdade 6 livros do Kardec, e fui ler, e não encontrei, não tinha nada, não vi, que é o Espiritismo, o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Céu e o Inferno, a Gênesis, tinha não vi, né? Mas se eu talvez não tivesse escutado isso, eu não tinha ido ler. Mas Renata, então, que história é essa que você deixou? Pois é, porque Deus manda as provocações. Para mim foi uma provocação. Não, o fundamento não é Espiritismo. Mas eu vou olhar, foi bom para mim, foi demais. Eu li, né? Passado um tempo, eu fui assistir um filme antigo chamado 7 Anos no Tibete, com o Brad Pitt. Alguém assistiu? E lá, ele que era um alpinista e tal, acabou lá no Tibete, e teve a guerra e aquela confusão toda, fato real, né? Aquele filme é baseado em fatos reais. O Dalai Lama, o Tibete ainda não tinha sido invadido pela China, ele era o rei, né, como se fosse, o rei espiritual de lá, e ele era uma criança, e tudo era em volta do Dalai Lama, e ele disse que ia ser legal criar para ele um cinema, e pediu o Dalai Lama para ele fazer um cinema. Então ele lá, tudo era com os monges, né? Ele pegou os monges e pediu para os monges, deu o projeto como é que era para fazer o cinema. Ó, vocês devem estar lembrando aí do filme. E os monges começaram a fazer o cinema, e isso ele apressado, porque ele queria entregar para resolver e ir embora, né? E começou a demorar demais, o cinema não levantava uma parede, mano.
Aí ele ficou injuriado. Poxa, será que os monges estão enrolando? Isso é monge preguiçoso. Ele, um alemão, né? Ficou injuriado. Quando chegou lá, diz aí, Marco, por que eles não estavam... Lembra vocês por que estava demorando? Lembra não. Sabe por que era? Quando eles vieram cavar o buraco para fazer o muro, tem que fazer o quê? O alicerce. Quando eles começaram a meter as colheres, começou a brotar do chão o quê? Minhoca. Eles não matavam a minhoca. Ah, menino. Era brotando minhoca, eles pegando elas, como quem diz, minha amiga, bom dia. Aí tirava e botava num copinho. E quando saísse minhoca, eles não mataram uma minhoca. Quando dava errado, que ele metia a colher e matava um, aí começava tudo a chorar, rezando, né? Matei, me perdoe, eu acabei com um ser vivo e tal, me perdoe. Ah, Renato, mas é porque budista, de algumas linhagens, ele acredita que a reencarnação, que o livro dos Espíritos até combate, né? Que é metempsicose, que eles chamam, né? Que é você reencarnar em bicho. Mas eles acreditam nesse tipo. Então quer dizer, eu olhei e lembrei da provocação. Bom, a menina disse que tinha nos Espíritos. Não tinha, não achei. Foi bom porque eu fui ler os livros. Aí depois eu vi o filme 7 anos no Tibete, vi essa questão. Também não acredito assim, grosso modo, Deus é quem sabe, mas eu ainda não compreendo assim, que a gente reencarna em animal. Pode até a gente ter passado por animal, mas volta não. Mas posso estar enganado, mas enfim, a provocação, de novo, trazia para mim uma ideia de que aquilo ali era um ser vivo, que gostava de viver como eu gosto, no lugarzinho dele, com os iguais dele, conversando na linguagem dele. E eu pensei, minha mãe sempre dizia assim: quem tem vergonha não faz vergonha aos outros. Eu lembrei da lei de causa e efeito. Lembrei do taoísmo dizendo que não se deve causar sofrimento a ninguém se você puder evitar. Fiquei pensando, levou um tempo. E eu via muitas pessoas falando que hoje, no nível de conhecimento que nós temos, nós não precisamos, para sobrevivermos de forma saudável, de comermos coisas que advêm de sofrimento de outrem. Eu parei, pensei e disse: pai, eu vou começar isso. Um dia de cada vez. Não vou dizer que eu vou a vida toda, mas já estamos aí chegando aos 2 anos. E eu fico feliz quando uma situação como essa de hoje acontece. Passa aquele negócio cheirando, e eu olho e digo, não. Graças ao poder superior, por hoje eu não sou diabético, não sou hipertenso, mas Deus me deu aquilo para eu comer o tanto que eu quisesse. Mas eu pude dizer: eu amo a Deus sobre todas as coisas, eu não sou escravo da comida. E não comi. E foi ótimo o meu almoço. Comi feijoada, comi o feijão, aquelas outras coisas, não comi a carne. E fiquei feliz, porque, como Marcos disse,
no começo do Evangelho hoje. Como era a música? Lembra? Ele veio falar aqui de uma música para mim, e ele dizendo: Renato, mas assim, a gente tem que fazer a nossa parte. Pois é, por pouco que seja, dentro do que eu acreditei, que eu compreendi, só por hoje, eu pude fazer a minha parte. Foi pequena, eu não salvei nem um bicho, não salvei nem uma minhoca, mas eu fiquei alegre por entender limite. Porque uma época da minha vida eu achava que ser feliz era fazer o que eu quisesse, e aí sabe o que foi que eu fiz? Uma imensidão de bobagens, e machuquei uma quantidade muito grande de pessoas, entendeu? E nunca me saciei, Alcides. Sabe por quê? Porque com bebida, com sexo, com comida, não adianta, não enche. Mas adoece como todo e faz um mal desgraçado por onde passa. Eu comia um negócio desse, no mínimo 3 pratos, Alcides. E gostava de ficar suando na mesa e depois espalhar, igual o gado, né? Emaiar, deitar na rede e ficar ali. E quando é com Coca-Cola? Mas hoje eu posso dizer para vocês, só por hoje que eu estou feliz, porque Deus me deu condições de praticar vários desvirtuamentos sexuais hoje, e só por hoje eu não fiz, de comer desregradamente hoje, e só por hoje eu não fiz, de me embriagar hoje, mas só por hoje eu não fiz, porque eu ainda tenho virilidade para errar muito nessas questões sexuais, eu ainda tenho condições de beber muita bebida alcoólica e usar muita droga ilícita. Isso que é a fortuna, e eu tenho muita condição de comer o que eu quiser. Não é fortuna não? Agora você dizer que pode fazer isso tudo e dizer o quê? Não faça. Dizer que não sou escravo do sexo, não sou escravo da bebida, não sou escravo da comida, mas eu me submeto à vontade de Deus. Quando eu consigo fazer isso, é um tipo de alegria, show de bola, é um tipo de alegria que anos atrás, você dissesse para mim, eu dizia que você estava vacilando, entendeu? Você é um tremendo vacilão, um tremendo otário. Está perdendo seu tempo, você podia estar curtindo. E não é. Limite. Sabe? Porque eu fico pensando, quem é honesto e justo no pouco vai ser honesto e justo no muito. E Deus vai dar conforme a sua capacidade, porque é dele. Está lá no Apocalipse 5:12. Toda a glória, toda a honra, toda a fortuna é do Pai. Só o Cordeiro é digno de tudo isso. E eu poder dizer isso, por quê? Porque eu pensei, gente, poderia eu passar hoje, ou ter passado, por uma bala perdida, e eu estar no hospital à beira da morte, como eu vi uma história hoje contada no evento que eu estava pela manhã, que o cara estava cantando em Cuba, e a mulher dele grávida de 8 meses lá em Porto Alegre,
teve um assalto, ela levou um tiro lá, na época era difícil, telefone e tudo, quando ele soube, a mulher dele estava na UTI, grávida, de 8 meses, com um tiro, e ele ficou doido, não podia fazer nada, não podia voltar, não podia ligar, e ele disse, só tem uma coisa que eu posso fazer, meu amigo. Chamou os companheiros dele, subiu em cima da cama, ajoelhou e começou a louvar, rezar, chorar, entregar a vida dele a Deus, dizer, Senhor, o Senhor pode, eu não posso nada, não posso nada. E no outro dia, ele recebeu a ligação, que a mulher tinha saído da UTI, que depois a mulher dele ficou boa, e o filho nasceu, e é o filho normal que ele tem, porque não está na mão dele, não era a força dele, existe uma força maior do que nós, que é muito maior, entende? Se é de se entregar a alguma força, entregar a Deus. Mas ser escravo de comida, bebida, droga e sexo, tendo já a experiência que o buraco é grande, poder trabalhar isso é muito bom. Eu vi outro dia pessoas partilhando sobre dependente de amor e sexo anônimo. Aí os caras falavam um negócio de segundo olhar, e o que é segundo olhar, né? É aquela, a pessoa passa, você olha, depois você, como é que chama? Passa o fio, você olha para o corpo, é o olhar, primeiro é o de conhecimento, o segundo olhar é aquele olhar de luxúria, em que você alimenta na sua cabeça desejos escusos que você provavelmente não revelaria para ninguém. E os caras falando, olha, hoje eu errei muito em segundo olhar, e eu pensando, lendo, ouvindo aquelas coisas, pensava que aquilo era besteira, mas também é um vício. Alimentar na mente a fortuna de ter uma mente lúcida, pensamentos completamente distorcidos, que às vezes vão levar a pessoa a fazer coisas escusas, escondidas, ter uma vida compartimentada, às vezes se tornar absolutamente dependente da pornografia e outras coisas mais, que as portas vão se abrindo e não conseguir ter limite. Quer dizer, de novo, tudo me é lícito, mas nem tudo me convém. Conseguir dizer um negócio desse, meu amigo, e fazer. Sabe, você conseguir entrar num relacionamento, porque quanta gente, é o caso do Paulinho que eu contei, né? Lá dentro do Hospital das Clínicas de São Paulo, passou com mais de 50 anos respirando por um pulmão, a mente lúcida, mas o corpo totalmente fragilizado, ele não podia sair lá, nunca ficou com ninguém. Então a pessoa, quer dizer, ele sonhava em ter um relacionamento e nunca teve. E tem gente que tem N relacionamentos e machuca, destrói todos. Ao invés de chegar e ter limite, tentar compreender a importância e entrar em uma coisa para tentar fazer com que ela dê certo. Às vezes se arvora de passar na cara o erro do outro, mas se a ideia for a utilidade providencial da fortuna, provas e riquezas da miséria, entendendo que toda riqueza, toda fortuna e toda glória pertence a Deus, e que você ama a Deus sobre todas as coisas. Então você não está no relacionamento pela pessoa, você está no relacionamento primeiro com Deus. Ela pode fazer o que ela quiser, você não. Assim são os lemas: viva e deixe viver. Assim dizia Chico Xavier e Emmanuel: dou aos outros o direito de serem como quiserem. Ou seja, a vingança não é sua. Quem quiser errar, que erre. Mas o papel seu na sua vida é tentar não errar.
dou aos outros o direito de serem como quiserem, mas eu tenho o dever de ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem ter a pretensão de ser melhor do que ninguém. Ah, meu primo não estuda, eu estudo. Ah, o fulano, eu não faço. E quando eu recaio, eu não fico satisfeito com a minha recaída, peço perdão, tento mudar, não me comprazo, não festejo o erro, não tem o dia do feriado mais para errar, hoje é o dia do carnaval, hoje é a esbórnia, não, só por hoje, não, só por hoje o jogo é esse, tentar ser melhor do que eu mesmo a cada dia, sem querer ser melhor do que ninguém, viver e deixar os outros viverem, cada um faça o que quiser, livre-arbítrio, mas eu, compreendendo o que eu devo fazer, eu devo tentar fazer o que eu devo fazer, eu devo cumprir o meu ministério, fazer o meu papel, em cada pequena coisa, seja se é respeitando a vida de uma minhoca, seja se é dizendo que se eu disser que não é interessante para mim comer carne, não comer, se eu disser que eu não vou beber, tentar e não beber bebida alcoólica, não sair do meu racional, tentar não querer puxar para mim as riquezas e as glórias do mundo, porque elas são de Deus, e Deus só vai me dar conforme a capacidade que eu tiver para administrar, porque qual é o pai que o filho pedindo pão, ele entrega uma pedra? Qual é o pai que o filho pedindo pão, ele entrega uma serpente? Então, não adianta eu pedir riqueza, se Deus sabe que eu vou acabar muito mais com a minha vida, como Jesus dizia, de que adianta, meu irmão, ganhar o mundo e perder a você mesmo? Não te perde, olha para mim, filho, olha para mim, eu estou te vendo. Se aquele outro você acha que te trai, que te agride, que é violento, olha para mim, eu vou resolver. Olha para mim, olha o que eu estou te ensinando, filho. É isso que Deus está dizendo para nós. Olha para mim, abre teu coração, se relaciona comigo. Olha para mim, está triste? Não vai procurar outro lugar não, olha para mim. Eu te amo, meu filho. Eu te honro, meu filho. Eu te cubro de bênçãos e de fortunas, meu filho. A história, quando foram derrubar Sodoma e Gomorra, os anjos disseram: vão, sai todo mundo, não olhe para trás. A mulher do Ló olhou, virou pedra. Jesus, Deus, o Criador, como você quiser chamar, Ele está dizendo para ti assim: vem, meu filho, na maior dificuldade, pega na minha mão e olha para mim. Está triste? Olha para mim. Está com medo? Olha para mim. Não vai se entregar ao que só vai te fazer mal. Não vai. Mas a fortuna traz essas provas. Porque pode pagar, porque tem virilidade, porque tem tempo, faz um monte de desatino. Planta vento e no final colhe tempestade. Ai, mas se você errou, que seja o passado, passado. Deus está dizendo o que para você? Filho, olha para mim. Muda. Quer vir para cá? Vem. Ai, pai, mas eu bebi, eu estraguei, eu magoei, eu matei, eu fiz desatinos sexuais. Filho, você gosta? Não, pai, não quero mais não. Quer mudar, filho? Quero. Pois vem, olha para mim, vem para cá. Mas pai, eu vou ter que ser preso. Tá certo, mas vai preso. Olha para mim, eu vou contigo. Vamos, bora. Olha para mim.
Não dá para olhar para trás. Porque se você está com uma galera que gosta de praticar desativos sexuais, se você disser que não vai, ele não quer mandar com você. Se você é da galera que só te chama para beber e usar drogas lícitas e ilícitas, se você não vai, ele não quer andar com você. É por isso que é importante, quando a gente diz, eu não estou sozinho. Eu tenho quem? Deus, porque eu amo a Deus sobre todas as coisas. Quer subir, meu irmão? Vamos junto. Quer descer? Desça só. Músicas antigas que diziam: se as águas do mar da vida quiserem te afogar, segura na mão de Deus e vai. Se a estrada é pesada e te cansa na caminhada, segura na mão de Deus e vai. É porque Deus está dizendo o quê? Meu filho, minha filha, olha para mim. Vem. E aí é o livre-arbítrio espírita. Escolher, olhar para quem? E atrás de quem? Do quê? Porque na hora que você olhar para essa questão, toda essa fortuna vai ser usada de forma diferente. A tua virilidade pode desaguar num relacionamento bom, que você se sinta bem e faça bem. Esse teu tempo gasto com bebidas e bonecos, né? Diz que a pessoa se animaliza, né? Quando usa drogas lícitas e ilícitas demais. Ou vira um macaco, gaiado demais, né? Ou um leão, brigando. Muda. Ajuda-te que o céu te ajudará. Faz certo que dá certo. Não queira resolver todos os problemas da sua vida de uma vez. Começa. O caminho de 1000 passos começa pelo primeiro. O primeiro é o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas. Deixa de olhar e ser. Pega essa fortuna de quem é o dono dela. E olha para ele. Pai, eu não tenho nada. Tudo é teu. Eu vou olhar para o Senhor. E eu sei, se eu fizer certo, se for para o meu bem, o Senhor vai me fazer prosperar cada vez mais. Se não for, o Senhor vai me resguardar. Mas eu posso perder tudo. Vão-se os anéis, ficam os dedos. Mas eu não vou perder o meu amor pelo Senhor. Não vou. E eu sei que o Senhor me ama, que o Senhor me entende, que o Senhor sempre tem tempo para mim. Olha para mim. Ai, mas meu... Não olha. Utilidade providencial da fortuna é ter alegria com Deus, entender qual é o seu papel, entender que a finalidade da vida que é uma escola, é o aprendizado espiritual, o desenvolvimento espiritual, e não o submeter-se ao material, seja droga, seja sexo, seja comida, seja relações com outras pessoas. Lindo quando disse Jó no Antigo Testamento. Ele tinha muitos filhos, muitas fazendas, muita saúde, muito dinheiro, e ele perdeu tudo. E foram lá para ver ele na miséria, para ver se ele lamentava. E a resposta de Jó, sabe qual foi? O Senhor deu, o Senhor tirou. Se for da vontade de Deus, Ele bota no lugar tudo de novo. Mas
Nu eu saí do ventre da minha mãe, e nu eu tornarei para lá, assim seja a vontade de Deus. É muito lindo, é muito forte. Mas ele dizia: eu tenho certeza que se Deus quiser, eu ressurjo como uma estrela mais alta, mais brilhante, mais impressionante do que eu nunca fui, porque só a Ele cabe isso. Quer dizer, o teste todo de Jó era o que? É o centro do evangelho de hoje, da fortuna. O problema não é a fortuna, o problema é o apego. É isso. Já pensou e dissesse: eis-me aqui, Senhor, faça o que o Senhor quiser. Se você tiver racionalidade, você sabe que, você dizendo ou não, Deus faz o que Ele quiser. Mas é bom quando você tem um coração contrito. Entrego, confio, aceito e agradeço. Então, conversamos muito. Sempre eu venho pensando que não vou conseguir falar nada, e quando vejo, já estamos batendo 1 hora de conversa. Porque toda honra e toda glória só pode ser de Deus. Se eu acertar em alguma coisa, foi Deus. E se eu errar, fui eu. Algum ponto eu não me aperfeiçoei. E provavelmente tinha alguma coisa a ver com apego, com ego, com desvio, porque ninguém engana. A gente se engana. É o famoso: um dia a casa cai. 3 porquinhos aí para os meninos, né? Um porquinho fez a casa de palha, o outro porquinho fez a casa de madeira e o outro fez a casa de tijolos. A que deu menos trabalho foi feita mais rápido, mas foi a que caiu primeiro. A que deu mais trabalho demorou mais, mas sustentou todos os 3. E o lobo soprou e morreu. E eles ficaram em paz, devendo aquilo. Treinador de academia que diz, né? Sem dor não há resultado. Por isso que os espíritos dizem, para quem é embrutecido, a dor é necessária, o sofrimento é opcional. Porque doeu um pouquinho, mas no final ele não sofreu, né? Ficou na casinha. E o que foi só pelo maneiro, que ele queria curtir logo, fazer uma casinha bem ligeirinha com as palhas grandes, né? Primeiro que sucumbiu. Então, que Deus nos conceda a serenidade necessária para aceitarmos as coisas que nós não podemos modificar, coragem para modificarmos as que nós podemos, e sabedoria para distinguirmos umas das outras, e que seja feita a vontade de Deus antes da nossa. Obrigado, muita paz e boa semana. Eu pensei que podia viver por mim mesmo. Eu pensei que as coisas do mundo não iriam derrubar. O orgulho tomou conta do meu ser, e o pecado devastou o meu viver. Fui embora, disse ao Pai: dai-me o que é meu, dai-me a parte que me cabe da herança. Fui pro mundo, gastei tudo, me restou só um pecado, e hoje eu sei que nada é meu, tudo é do Pai. Tudo é do Pai, toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, que sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor. Tudo é do Pai,
toda honra e toda glória, é dele a vitória, alcançada em minha vida. Tudo é do Pai, se sou fraco e pecador, bem mais forte é meu Senhor, que me cura por amor.